E se um país, uma nação inteira decidisse se separar, mas não com armas, e sim com linhas de código? É exatamente essa história que a gente vai explorar hoje. Como o Rio Grande do Sul se tornou uma nação soberana, basicamente trocando um sistema político que já não funcionava por um sistema operacional totalmente novo. O que a gente está vendo aqui é muito mais que uma bandeira, né? É quase como a interface de um novo país. Essa é a saga de como o Estado brasileiro resolveu, de uma vez por todas, fazer um upgrade completo no seu sistema para se tornar uma nação independente, onde a honra e o código se tornaram basicamente a mesma coisa. Para a gente entender essa migração, primeiro a gente precisa olhar para o sistema antigo. O Brasil, nesse cenário, era visto como um verdadeiro vórtice de ineficiência. Tinha um sistema fiscal predatório que acabava drenando os recursos de estados produtivos, como o Rio Grande do Sul, só para sustentar uma máquina central que já estava falida. Olha, essa frase aqui, ela resume perfeitamente a pressão daquele momento. Existia um sentimento de estagnação total, sabe? Com um governo central que simplesmente não conseguia mais entregar nem o básico. A inação estava custando o futuro, o que forçou uma decisão que, no fim das contas, se tornou inevitável. E esse slide aqui mostra um contraste que é impressionante. De um lado, a antiga União afundando em dívidas e burocracia. Do outro, os vizinhos que já tinham se tornado países independentes, Santa Catarina e Paraná, prosperando. Eles viraram um espelho, um convite praticamente irrecusável à mudança, provando na prática que um outro sistema era sim possível. Então, a gente avança para o momento da decisão. E é aqui que a narrativa muda completamente. Porque não se trata de uma rebelião no sentido clássico, mas sim de um upgrade. Um upgrade lógico, calculado. Uma transição que parecia ser o próximo passo natural para um sistema superior. Essa frase vai direto ao ponto. A independência não foi declarada com um grito de guerra, mas com o upload de um novo sistema operacional nacional. Foi uma abordagem puramente tecnológica para resolver um problema que era, na sua essência, político. E o processo foi, olha, rápido e muito metódico. A crise da dívida foi o gatilho final. O Manifesto do Pampa veio logo depois, dando toda a base jurídica e filosófica. E a proclamação? Não foi um ato numa praça pública, não. Foi uma transação registrada em blockchain, totalmente segura e imutável. Essa citação do discurso de proclamação captura perfeitamente o espírito da nova nação. A base não era mais ideologia ou promessas vazias, mas sim ativos reais, produção e leis transparentes, executadas por algoritmos. Tá, mas então, como é que funciona esse novo país na prática? A sua fundação está em alguns pilares bem claros, misturando tecnologia e civismo, e todos eles foram codificados na nova Constituição, a chamada Carta Gaúcha. O coração do novo governo é o SGAI. Pensa nele como se fosse o cérebro de inteligência artificial da nação. Um guardião algorítmico que torna a corrupção e o desperdício, assim, matematicamente impossíveis. Tudo, absolutamente tudo, era auditado em tempo real. Logo depois vem o mérito cívico, e nesse sistema a responsabilidade era recompensada. A contribuição de cada um para a sociedade, seja pagando impostos ou com engajamento comunitário, aumentava sua influência e o acesso a oportunidades. Basicamente, criava uma meritocracia baseada em dados. E para eliminar a burocracia do sistema judicial, foi criado o JCD. A grande maioria das disputas civis era resolvida em questão de minutos por um juiz de IA, o que garantia decisões rápidas, baratas e, o mais importante, totalmente imparciais, baseadas estritamente no código e na honra. E tudo isso foi formalizado na Carta Gaúcha, que, veja bem, não é só um documento, é um contrato social executável. Um sistema onde os direitos e deveres são programados para garantir que tudo funcione exatamente como foi projetado. Ok, a teoria é incrível, mas e os resultados práticos de tudo isso? Vamos dar uma olhada em como essa migração de software impactou a espinha dorsal da economia gaúcha, o agronegócio. O que a gente vê nessa tabela é a transformação da tradição em pura eficiência. A tecnologia não substituiu o campo, ela potencializou o campo. O Pampa se tornou inteligente. Drones manejando pastos, blockchain garantindo a origem do vinho e a IA otimizando cada gota d'água, cada recurso. E para sustentar essa nova economia, claro, uma nova moeda, a RGCV. Ela não era baseada em confiança política, mas sim em ativos físicos, produtivos, reais. O valor dela estava diretamente ligado à produção do país, auditada pelo SGAI, o que a tornou uma das moedas mais estáveis do continente. Bom,
Era de se esperar que um modelo tão disruptivo assim não ficaria sem um teste final, né? A antiga nação, vendo o sucesso do novo sistema, simplesmente não podia permitir que esse exemplo se espalhasse. A cartada final do antigo sistema foi a força bruta. Um plano de invasão foi traçado com um objetivo bem claro: destruir os data centers do SGA e forçar o Rio Grande do Sul a voltar para a velha ordem, para o sistema antigo. Só que a batalha não foi travada com tanques, foi travada com dados. O SGA previu o ataque só analisando movimentações financeiras e logísticas. A resposta foi cirúrgica, uma guerra algorítmica que simplesmente neutralizou a logística inimiga antes mesmo que as tropas chegassem na fronteira. A invasão não foi derrotada, ela foi desativada. E o resultado? Bom, esse gráfico aqui resume tudo de uma forma muito clara. Não foi uma vitória militar no sentido clássico da palavra. Foi a vitória da eficiência sobre a inércia, da inteligência sobre a força bruta. No fim, o sistema mais organizado e resiliente venceu. Então, o ponto crucial é que essa vitória não só garantiu a soberania do Rio Grande do Sul, mas acabou consolidando a aliança com Santa Catarina e Paraná, criando o que ficou conhecido como Eixo Sulista, um novo e poderoso bloco econômico e geopolítico na região. E o que a gente pode aprender com essa história toda? Primeiro, que a transparência gera resiliência. Segundo, que soberania fiscal impulsiona o crescimento. Também vimos nascer uma nova identidade, o guerreiro do código, que une a tradição gaúcha com a tecnologia de ponta. E, por fim, que um bom sistema de governança pode ser a forma mais poderosa de influência global. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Diante da ineficiência que a gente vê em tantos lugares, será que a governança algorítmica, baseada em transparência e mérito, não seria a solução para os desafios do futuro? O código pode ser, de fato, a próxima grande fronteira da civilização.